Muitíssimo bom dia! Bom dia! Começa mais uma semana de leitura da palavra, mais uma semana de leitura da Bíblia. Estamos juntos aqui, reunidos para buscar a Deus no dia 78 da nossa leitura, não é isso? 78 dias lendo a Bíblia juntos, de forma ininterrupta. E hoje é um dia especial, hein? Hoje nós vamos começar o Novo Testamento. Você chegou até aqui e agora nós vamos até o fim, né? 78 dias. Faltam praticamente 20 dias para a gente terminar nossa leitura da palavra e agora é reta final. Que Deus possa nos abençoar, que a glória dele venha sobre nós, que Deus te abençoe muito. Bom dia para você que está no vigor aí para a gente começar o Novo Testamento, buscar a glória e a presença de Deus depois de um fim de semana abençoado, de cultos abençoados aí na tua igreja. Tivemos cultos abençoados também na Conectados, onde a glória se manifestou, foi maravilhoso. Vamos para a leitura da palavra. Pega a tua Bíblia aí, abre o Novo Testamento, porque agora nós vamos começar o Novo Testamento, a nova aliança vai ser revelada a nós. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós? Senhor, nós queremos nos apresentar a Ti, queremos pedir que Teu Espírito Santo venha e fale conosco, que a Tua glória se manifeste, meu Deus, que nós possamos ouvir a Tua voz, que o entendimento se abra para que nós escutemos a Tua Escritura agora, Senhor, e ela nos alimente, nos direcione, nos impulsione a viver coisas novas em Deus. Pai, nós Te louvamos em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor nos conduziu até aqui, continua nos conduzindo nesse início de nova aliança agora, de Novo Testamento, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos nessa? Vamos para a leitura da palavra? Tá pronto aí? Pega papel e caneta na mão, tem muita coisa para a gente escrever, para anotar. Começou o Novo Testamento. Estou iniciando hoje. Alguém falou, Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. Eu imagino que muitas pessoas devem estar aí chegando hoje. Só vamos nessa, né? Novo Testamento juntos. Diz aí se você está começando, se você está desde o início. Não importa, vamos juntos agora começar o Novo Testamento. Aperte o cinto, alguém escreveu aí. É isso mesmo, vamos apertar o cinto que o Novo Testamento vai começar. Pega então papel e caneta. Vamos para a leitura da Palavra de Deus, o Novo Testamento. Começou! Novo Testamento, nova aliança dada por Deus. É importante identificar e entender que o Novo Testamento não é simplesmente a continuação histórica do dia seguinte depois que Malaquias escreveu. Aqui a gente está vendo uma página que vira para outra, mas há um intervalo histórico de um período que nós chamamos de silêncio entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento são 39 livros, nós já acabamos de ler os 39. E agora nós vamos entrar nos últimos 27 da Bíblia. Só que há um intervalo histórico entre um e outro, de aproximadamente 400 anos. 400 anos de silêncio na escrita, onde nada foi registrado que está na Bíblia. Existem os livros que não são canônicos, não estão canonizados, não são livros na Bíblia, são livros históricos, que contam um pouco dessa história, mas na narrativa bíblica não há registro, então há silêncio de 400 anos. A pergunta então é, e qual o cenário histórico e como que o Novo Testamento passa a ser escrito? O que acontece na história de Israel nesse período de silêncio de 400 anos? Então vamos retomar um pouquinho a história para a gente entender. Pega papel e caneta, como eu te disse, para a gente anotar, tá? O que aconteceu com a humanidade nesses 400 anos? Primeiro, Israel, nesse período de 400 anos, viveu por 6 governos distintos. Antes, lembra que Malaquias foi escrito, quando ele foi escrito já era pós-exílio, era domínio do Império Persa. Antes do Império Persa era o Império Babilônico, né? A Pérsia passa a comandar depois. Então, quando ele escreve, o Antigo Testamento termina sob o domínio do Império Persa. Depois do Império Persa dominando, quem passa a dominar é a Grécia, o Império Grego. Através de Alexandre o Grande, na Macedônia, ele conquistou o Império da Pérsia e anexou a Pérsia à Grécia. Não houve tantas mudanças para os judeus de início, porque eles continuaram livres para cultuar o seu Deus. Só que Alexandre o Grande promoveu muitas mudanças culturais. Isso faz a consequência de que o idioma grego, inclusive, passa a ser o idioma oficial de todo o domínio do Império Grego, inclusive a região da Judéia, inclusive a região de Judá, inclusive a região de Israel. Por isso, então, o Antigo Testamento ele está escrito em hebraico e o Novo Testamento está escrito em grego. Haverá, inclusive, e depois eu vou te falar com mais calma disso, no futuro, próximo aqui, a tradução do Antigo Testamento
para o grego. É o que nós chamamos de Septuaginta. O Antigo Testamento foi traduzido para o grego para que as pessoas pudessem ter acesso e ler, porque o idioma oficial passa a ser o grego. Então a Grécia está dominando no idioma, na cultura, só que o povo tem liberdade para cultuar. Nessa época dos persas e gregos, quem se aproximou para cuidar da Judéia foi Ptolomeu I, que vinha do Egito. Ele ganhou do Império Grego essa região. Então os Ptolomeus também passam a comandar aquela área, gerenciar a região da Judéia. Sob a influência grega, eles eram livres para cultuar o seu próprio Deus. Passa-se um tempo, quem passa também a fazer influência eram os helenistas. Helenistas eram nacionalistas gregos que queriam impor em qualquer povo a sua cultura de culto. Então, na Judéia, a cultura grega, a cultura da Grécia, começa a tentar invadir a maneira de cultuar dos judeus. Um povo que tinha, então, liberdade de cultuar, apesar de estar debaixo do regime grego, agora passa a combater ou passa a ter que lutar contra os helenistas. Também, nesta época, a figura dos sírios, dos seleucidas, também tentavam influenciar a Judéia. Então, de um lado, helenistas, de um lado, Ptolomeu I, de um lado, os seleucidas, os seleucidas através de Antíoco Epifânio. Tentavam oprimir ou tentavam comandar também aquela região da Judéia. Nesta época surgiu a dinastia chamada Asmoneus, que também eram helenistas e defendiam a cultura helenista sobrepondo a cultura judaica. É aí então que surge um grupo de resistência ao helenismo que considerava puro o judaísmo. Esse grupo eram os fariseus, que nascem como um grupo puro. Um grupo que vinha para... Produção me trouxe chá aqui. É um grupo puro, obrigado. Um grupo puro que começou com boas intenções para preservar a essência do judaísmo contra o helenismo grego. Nós vamos ver mais à frente que os fariseus perdem um pouco a essência, porque eles se tornam mais legalistas, mais observantes da lei, lei essa que nem eles mesmos cumpriam, pesando sobre as pessoas, ao invés de amar as pessoas. Os fariseus perdem um pouco a sua mão. Depois dessa guerra, então, entre helenismo, Grécia e judaísmo, quem vai entrar na cena é o Império Romano. Porque o Império Romano assume o controle daquela região. Roma se tornou cada vez mais poderosa, se transformou no centro do mundo. O general Pompeu fez da Judéia um estado vassalo de Roma. A Judéia era uma região de Jerusalém, nação de Israel passou a ser comandada por Roma, então. E cada vez que morria um comandante romano, outro comandante romano era levantado para governar aquela região da Judéia, daquela região de Jerusalém, daquela região de Israel. Na época do Novo Testamento, no início do Novo Testamento, o governante romano que subjugava aquela parte era Herodes. Era estabelecida uma pax romana, que era uma paz através de entretenimento, de pão e circo. Mas os trabalhadores viviam sob muita opressão. Eles trabalhavam oprimidos por Roma. Não só opressão para lutar pela preservação da pureza cultural e religiosa, mas também passaram a ser oprimidos no seu trabalho. Trabalhavam para pagar altos impostos para Roma. A taxação era terrível. Então eles não eram escravos, mas eram vassalos. Tinham liberdade de ir e vir, mas eram vassalos. Trabalhavam para pagar tributos a Roma, trabalhavam para que Roma pudesse beneficiar do seu trabalho. Surge então o desejo nacionalista de que um libertador surgisse para fisicamente se fazer uma revolução contra Roma, se insurgir contra Roma, acabar com o domínio romano. Nesta época, então, que as pessoas esperavam um libertador, é que surge um novo tempo, é que surge uma nova aliança. Então eu expliquei rapidamente o contexto histórico de 400 anos, é impossível explicar, né, com detalhes, mas então da Pérsia que passa para a Grécia, que luta contra os helenistas, agora passa para o Império Romano, que torna vassalo o estado a Judéia e Israel. Agora surge a necessidade de um libertador. Neste momento, então, vai surgir quem vai confrontar a filosofia grega, o nacionalismo exacerbado dos fariseus, e vai apresentar uma nova estação, uma nova aliança. Essa nova aliança não invalida, não substitui a antiga aliança. Esse Novo Testamento não substitui o Antigo Testamento. Na verdade,
O Antigo Testamento é a sombra, é a profecia do que será o cumprimento do Novo Testamento. Nós vamos começar agora, então, efetivamente a leitura do Novo Testamento. E ela vai começar com 4 evangelhos. Como eu te disse, então, o Novo Testamento vai ser escrito em grego. Evangelion, em grego, é boas novas, boas notícias. Então, a abertura do Novo Testamento é com as boas novas, é com as boas notícias, é com o Evangelion, com as boas novas que vêm da parte de Deus. São 4 os primeiros evangelhos, e na verdade, os evangelhos, eles são a abertura do Novo Testamento, porque eles registram o que Jesus Cristo fez enquanto esteve na Terra. Eles vão registrar sua vinda, sua habitação na Terra, seus milagres, seus prodígios, suas maravilhas, o quanto ele transformou a história, os seus discursos, sua morte, sua ressurreição. Jesus viveu na Terra aproximadamente por 33 anos. Então, nos evangelhos, vamos ver seu nascimento, seu reaparecimento aos 12 anos, o que ele fez enquanto pregou na Terra, os seus milagres, suas pregações, sua entrega e morte de cruz e sua ressurreição, o seu ministério público. É tão maravilhoso porque os 4 evangelhos vão mostrar como que um grupo iletrado de judeus, separados por um galileu, por um homem que vinha da região da Galileia, que nasceu em Belém, como que esse grupo, discipulado por ele, transformou a história da humanidade, mudou a história da religião, mudou a história de cada ser humano, marcou a história a ponto de ser antes e depois de seu nascimento, que a história registra, que a história categoriza os seus registros históricos, como antes e depois dele. Vamos para Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada evangelho tem um objetivo, tem um público-alvo. Cada evangelho mostra uma das características, uma das faces de Jesus Cristo. Se você está anotando aí, eu espero que esteja conseguindo tomar um chá aqui para você respirar. Mateus tem sua intenção apresentar Jesus como Messias para o povo judeu. Messias é aquele que deveria de vir, o Salvador que deveria de vir. O povo de Deus, então, os judeus precisavam entender que Jesus é a raiz de Davi, que ele cumpre as promessas do Antigo Testamento, que nós vimos com Isaías, com Jeremias, com os Salmos, com Ezequiel, com os profetas que falaram, com Malaquias, com Zacarias, com profetas que disseram que viria um Messias, viria um Salvador, viria aquele que transformaria a humanidade. Então, Mateus tem a intenção de apresentar Jesus como rei para o judeu. Marcos apresenta Jesus como filho de Deus. Lucas apresenta Jesus de forma universal. Ele veio para salvar até os gentios, todo aquele que clamar ao Senhor. A obra de Cristo não é só para os judeus, é para todos. E por último, João revela Jesus como a luz do mundo, como o pão da vida. Os evangelhos são uma obra-prima. E os 3 primeiros são chamados de sinóticos, que é a palavra grega para semelhantes. Então os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são praticamente as mesmas histórias contadas por pontos de vista diferentes. São histórias iguais contadas por narradores diferentes, então a gente vai ter perspectivas diferentes. São evangelhos sinóticos. O evangelho de João não é sinótico, ou seja, ele conta histórias diferentes também sobre um ponto de vista diferente. A humanidade estava à espera de um Salvador. A humanidade, depois de 400 anos de silêncio, estava na espera de alguém que rompesse com esse sistema, que transformasse a humanidade. Mas a vinda de Jesus Cristo vai além da nossa expectativa, porque ele não só rompe com Roma, não só rompe com a cultura grega, ele rompe com a escravidão eterna, nos dando uma opção de salvação. Vamos efetivamente, depois desses primeiros minutos, mergulhados na introdução dos evangelhos, e tudo isso que eu li aqui e resumi, está escrito nesse livro aqui, ó, está resumido de forma mais clara nesse livro aqui, que é a Bíblia em 100 Dias, o devocional do Novo Testamento. Você pode comprar em felipeparente.com. Se eu fosse você, pelo menos o Novo Testamento, eu iria lá comprar, depois você completa a coleção. Hoje, então, já vai direto e compra a tua coleção. Mateus, então, tem o intuito de provar para o povo judeu que Jesus é o Messias, Jesus é o ungido. Jesus é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Ele é o Messias que havia sido prometido. Os discípulos são chamados por ele para serem capacitados para avançar a obra do Evangelho, mas nós vamos ver Jesus vindo à Terra. E o que ele faz ao vir à Terra
é novo, não tem registro na história bíblica, porque ele anda performando milagres, curando pessoas, curando fisicamente, impondo as mãos, repreendendo e expulsando demônios. O que ele faz é uma revolução. Esperava um revolucionário físico, quem veio foi um revolucionário espiritual para acabar de vez com a escravidão. Os evangelhos são impressionantes, são emocionantes, são impactantes, são motivantes. Mateus, então, isso fica evidente na estrutura do livro, que o livro está dividido em 5 partes. 5 partes é uma estrutura comum ao judaísmo para revelar o objetivo de alguma lei, o objetivo de alguma ideia. São 5 partes. Primeiro, na primeira ele mostra que Jesus é o Messias, e ele vai mostrar a relação de Messias com as promessas feitas desde Abraão até Davi, que é a base do povo judaico. O nascimento de Jesus salienta então o cumprimento dessa promessa. Vai mostrar a sua realeza, sua identidade régia, sua identidade de rei. Essa é a primeira parte. A primeira parte, então, contém o Sermão do Monte, que Jesus descreve como a gente tem que viver no reino de Deus. A segunda parte relata as instruções de Jesus aos seus discípulos e como eles envia para uma viagem missionária. A terceira parte são controvérsias nas quais Jesus estava envolvido e 7 parábolas que descrevem o aspecto do reino dos céus. O principal discurso da quarta parte aborda a conduta dos crentes dentro de uma sociedade. E a quinta parte, última parte de Mateus, narra a viagem final de Jesus a Jerusalém, seu conflito contra o judaísmo e os seus ensinamentos relacionados aos tempos do fim, com acontecimentos como crucificação, ressurreição e o comissionamento de Jesus Cristo à sua igreja. Mateus então vai se focar em mostrar o cumprimento da profecia do Antigo Testamento em Jesus. São 41 citações de profecias do Antigo Testamento que ele está mostrando, gente, está se cumprindo aqui. Jesus é o cumprimento de todas essas profecias. Ele está falando aos judeus para que os judeus pudessem despertar que Jesus Cristo é o Messias, Jesus Cristo é o Salvador, Yeshua HaMashiach, Jesus é o Messias, ele é o ungido de Deus, ele é o prometido por Deus, Jesus, o Messias. Messias é ungido, separado. Christos, em grego, também é ungido. Jesus Cristo é Jesus o ungido, Jesus o enviado, Jesus o preparado pelos céus. Vamos para a leitura, efetivamente? Espero que você tenha conseguido anotar tudo aí. É bastante informação, né? Senão você vai ter que parar depois, assistir a live de novo, esses primeiros 20 minutos, para ver essa avalanche, esse atropelo, esse caminhão na ladeira, que é a introdução do Novo Testamento, que é empolgante demais. Vamos no começo, então? O judeu está muito acostumado com genealogia. O judeu precisa saber de onde veio e para onde vai. Então Mateus vai começar o evangelho mostrando a genealogia de Jesus Cristo. Ele está tentando mostrar na teoria o que Jesus é na prática. Deixa eu mostrar quem Jesus é. E como ele está falando aos judeus, então, ele vai começar a genealogia de Jesus Cristo por Abraão, que é o pai do judaísmo, que é o pai para o judeu. Então ele vai dizer, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então ele vai voltar em Abraão, para mostrar Abraão, Jesus é descendência de Abraão. Se todos os judeus são, Jesus também é. E ele vai mostrar, Abraão gerou Isaac, Isaac Jacó, Jacó a Judá, seus irmãos. Então ele está mostrando os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, e da onde vem Jesus? Da tribo de Judá. Se ele vem da tribo de Judá, já é uma promessa que todo judeu sabia que da tribo de Judá viria um comandante, da tribo de Judá viria um governante, da tribo de Judá estaria um cetro que não se arredaria. Então ele está mostrando aos judeus quem é esse rei. E agora então, depois do patriarca, ele vai mostrar, Arão gerou, Judá gerou a Tamás, Tamás a Pérez, a Zerá, Pérez a Esrom, está mostrando as linhagens. Esrom a Arão, Arão a Aminadab, Aminadab Nasson, Nasson Salmão, Salmão gerou a Raabe, uma prostituta, a gente lembra? Aquela que protegeu o povo nas muralhas. A Boaz, e a este Ruth, Obed é Jessé. Jessé, versículo 6, gerou ao rei Davi, o rei Davi a Salomão. A partir de agora, então, a gente vai começar a ver algumas profecias, e quando tiver, eu já vou te mencionar.
Versículo 6. Jessé gerou ao Davi, rei Davi, a Salomão. Isaías 11 diz que do tronco de Jessé brotaria um rebento. Do tronco de Jessé brotaria um renovo. Então agora vai começar a mostrar a linhagem real, a linhagem régia. Ele só vai mencionar reis. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa Josafá, Josafá Jorão, Jorão Uzias, Uzias Jotão, Jotão Acás, Acás Ezequias, só rei, gente. Ezequias Manassés, Manassés Amon, Amon a Josias, Josias Jeconias, no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel Zorobabel, Zorobabel Abiúde, Abiúde Eliaquim. Ele está só mostrando uma linhagem real, ou uma linhagem de líderes. Aí ele vai chegar dizendo, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então ele está mostrando que José é a linhagem real. José é a linhagem que traz Jesus. José, também da tribo de Judá, se une a Maria e eles vão gerar Jesus, que se chama o Cristo. Jesus podia ser um nome comum, mas o Cristo, o ungido, só há um. Jesus, o Cristo. De sorte, ele vai mostrar a perfeição de Deus. São todas as gerações, de Abraão até Davi, 14. De Davi até a Babilônia, 14. Da Babilônia até Cristo, 14. Números perfeitos. Coincidência ou Jesuscidências perfeitas. Ele vai mostrar como foi o nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Maria, estando desposada com José, sem tivessem coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Jesus foi gerado espiritualmente, pelo Espírito Santo. Eles não tinham habitado juntos como esposo e esposa. O nascimento de Jesus, então, é virginal. Isso também é profecia do Antigo Testamento. Uma mulher que não havia tido relacionamento com homem nenhum, agora se encontra grávida do Espírito Santo. Só que José, sendo um homem justo, e não querendo infamar Maria, porque ela seria punida pela lei, se sendo uma jovem não casada aparecesse grávida, José não quis infamá-la. Então ele protege e deixa ela crescer na sua gravidez secretamente. O que ele está mostrando então, dando validade ao patriarca de uma família. José foi fator preponderante, foi fator importantíssimo para que Maria fosse preservada em sua honra. José estava ponderando no seu pensamento, meu Deus, que coisa é essa, que de repente ela apareceu grávida, e como assim? Ela está dizendo que é do Espírito. Eis que um anjo lhe apareceu em sonho, versículo 20 do capítulo 1, dizendo, José, filho de Davi, ele está mostrando para o judeu, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Vai nascer um filho, José, e você vai pôr o nome de Jesus. Ele salvará o povo dos pecados dele. São 400 anos de espera que estão se acabando agora. Com uma menina que está grávida de um bebê que será chamado Jesus, o Salvador dos pecados do povo. Jesus, a transformação da humanidade. Ora, isso aconteceu. Lembra que ele está provando para o judeu que as profecias estão se cumprindo? Para que fosse cumprido o que disse o profeta. A virgem conceberá e dará luz a um filho. Ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isso é Isaías capítulo 7, versículo 14. Mateus está provando para o judeu. Olha o que Isaías profetizou, está acontecendo agora. Despertado do sono, fez como tinha ordenado e recebeu a sua mulher. Porém não a conheceu, o nascimento virginal, enquanto ela não deu a luz a um filho. E o filho foi chamado de Jesus. O Salvador está vindo para a humanidade. O transformador da história está vindo para marcar o antes e o depois. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, lembra que Malaquias falou, você, Belém, Efrata, de você vai vir o Salvador. A gente terminou falando isso. A gente leu isso no final do Antigo Testamento. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, vieram os reis magos de Oriente a Jerusalém e perguntavam, onde está o recém-nascido? Rei dos judeus. A identidade régia, a identidade real de Jesus Cristo está começando a ser revelada. Os magos não estão falando onde está nascido o Salvador, ele está falando onde está o rei. Porque ele está mostrando para os judeus que o rei viria. Porque ouvimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Quando ouviu isso, Herodes, lembra que o governante enviado por Roma para comandar aquela região que era vassala a Roma, era Herodes? Herodes se alarmou. Dizendo assim, calma aí, quem é esse aí que estão dizendo que é o Cristo que deveria nascer? Que registro é esse? Quem é esse que deveria nascer?
Está escrito, versículo 5. Em Belém da Judéia responderam eles, está escrito. O profeta escreveu, Belém, terra de Judá, você é menor entre as principais. Isso é Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Porque de ti sairá o guia para apacentar o meu povo Israel. Mais uma profecia se cumprindo. Eu te falei que são 41 no Evangelho de Mateus, e as que eu consegui identificar aqui, eu vou mostrando a você. Então Herodes chamou os magos secretamente e falou, olha, onde está Jesus Cristo? Porque ele estava com medo de nascer um revolucionário, dele perder o seu comando. Então enviou-os a Belém para se informar, se informe cuidadosamente onde nasceu o menino, porque nós queremos adorá-lo também. Na verdade, ele queria mandar matar, né? Depois de ouvirem o rei, partiram e viram uma estrela no oriente, que precedia até que chegando parou sobre onde estava o menino. Estavam sendo guiados por essa estrela. A estrela da manhã, a estrela que representaria um novo começo. Tem muita ligação profética aqui. Lembre que quando ele profetiza para Abrão, ele diz, Abrão, conta as estrelas se é que você pode. Assim vai ser a tua descendência. Abrão conta as estrelas e o que Abraão faz? Ao contar estrelas, ele crê. Agora, na hora que vai aparecer o Salvador, aparece uma estrela. Não dá tempo de falar tudo isso aqui, mas quando eles viram a estrela, versículo 10, se alegraram com grande e intenso júbilo. Entraram na casa, viram o menino com sua mãe Maria, versículo 11, prostrando-se, o adoraram. Abriram seus tesouros e entregaram ofertas, ouro, incenso e mirra. Só se presenteia assim um rei. Então é um menino, a gente vai ver onde ele está, em outros evangelhos vai explicar com mais detalhes, mas ele está numa estrebaria, numa manjedoura, no meio de animais. Mas os reis magos estão prostrados, adorando e o reconhecendo como rei. Jesus é o rei dos judeus, é isso que Mateus está mostrando. Ouro, incenso e mirra só se dava para um nascimento real. Ouro mostra sua característica divina. Incenso mostra o seu perfume. Ele está perfumado como um rei. Ele é obra de perfumista, como todo rei era perfumado no Antigo Testamento. E mirra diz respeito à intercessão, diz respeito à essência que ele exala. Ele exala um novo perfume. Ouro, incenso e mirra. Incenso, intercessão, mirra, perfume, ouro, divindade. Ele está sendo honrado como um rei. Sendo por divina advertência prevenidos para não voltarem à presença de Herodes, regressaram para sua terra. Os magos foram embora. Acontece então, de quando eles partem, aparece um anjo do Senhor a José, dizendo, José, dispõe-te, pega o menino e sua mãe, foge para o Egito, permanece no Egito até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. Então, dispondo-se, pegou o menino e sua mãe e partiu no turno da noite para o Egito. Isso aconteceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse mais uma profecia, de que dizia, versículo 15, do Egito eu chamei o meu filho. Isso foi profetizado em Oséias capítulo 11, versículo 1. Como um dia o povo foi do Egito, e do Egito precisou ser tirado de um libertador, chamado Moisés, para a terra prometida, agora um libertador que vem do Egito, vai libertar o povo eternamente. A palavra de Deus é toda costurada, ela tem todo sentido, ela faz todo sentido. Pode ter anos e anos de escrita, mas o autor principal é o mesmo, o Espírito Santo. Isso é empolgante demais. Do Egito virá o meu filho. Oséias capítulo 11 registrou isso. Vendo-se iludidos pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém, conforme o tempo com a qual com precisão se informaram dos magos. Então todo bebê que nasceu aí, manda matar todos. Manda matar todos. Só que Jesus estava livre no Egito. E isso se cumpriu também, é mais uma profecia. Porque Jeremias tinha profetizado, em Jeremias 31:15. Ouviu-se clamor em Ramá, pranto, grande lamento. Raquel está chorando pelos seus filhos, inconsolável porque não existem mais. Raquel é o símbolo de uma matriarca judaica. Né? Lembra que Raquel, através de Raquel, vem a raiz de José e de Benjamim? Ela está chorando pelos seus filhos. Quando Herodes morreu, vai começar um novo tempo. O anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse, pega o menino, versículo 20 do capítulo 2, vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentam contra a vida do menino. Pegou o menino e sua mãe, regressou da terra para a terra de Israel. É um novo êxodo. Tendo ouvido Arquelau, que reinava na Judéia, em lugar do seu pai Herodes, temeu ir para lá. Por divina advertência, prevenido em sonhos, se retirou para as regiões da Galileia. Foi habitar numa cidade chamada Nazaré.
Então, quando ele volta do Egito, ao invés de voltar para a região de Belém, ele ouve que Arquelau está reinando ao invés de Herodes, ele tem medo e fala, ó, deixa eu ir para a região da Galileia. Ele vai para a região da Galileia, mais especificamente, morar em Nazaré. Isso aconteceu, mais uma promessa, para que se cumprisse o que tinha sido prometido, ele será chamado Nazareno. Isso é Isaías capítulo 11, versículo 1. Ele será chamado o renovo, o Nazareno. A região de Nazaré era uma região pequena, onde nada produziria, onde nada bom poderia vir, e ele vem como um improvável desta região e se instala em Nazaré. Todo rei do Antigo Testamento tinha o que nós chamamos de um arauto do rei. Era quem vinha preparar o caminho para que o rei chegasse. O arauto preparava o vilarejo, preparava o povo, arrumava os caminhos, arrumava as pedras, gritava nas cidades, o rei está vindo, o rei vem, no Antigo Testamento, para que a população se preparasse para a passagem do rei. Se Jesus é rei, ele precisa de um arauto, ele precisa de alguém que prepare a sua vinda. Vai surgir então um arauto mais improvável e cheio da glória possível. Esse arauto se chama João Batista. Naqueles dias, versículo 1 do capítulo 3, surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. E ele dizia, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos não é só ficar com remorso pelos seus pecados. Arrependei-vos no original grego é a palavra metanoeo, que significa mude a forma de pensar, mude a maneira de raciocinar. Há uma nova esperança, há um novo reino para ser estabelecido. No Novo Testamento, então, a gente vai ter 137 referências de reino. Ele está dizendo, arrependei-vos porque está chegado o reino dos céus. Reino quer dizer, chegou um novo rei, chegou um novo comandante, chegou um novo salvador. Jesus Cristo é anunciado como rei. Ele está falando uma linguagem que o povo entendia, porque lembra que eles estavam subjugados, vassalos de Roma? Quando chegava um reino, o rei estabelecia uma nova cultura, um novo idioma, um novo sistema de crença, um novo sistema de autoridade. Ele está dizendo, agora chegou um novo rei, chegou uma nova autoridade, este rei vai comandar, este rei vai reinar, o reino dos céus chegou. Esse que está chegando, para preparar o caminho, versículo 3, é o referido por intermédio do profeta Isaías, que dizia, vós que clama no deserto, preparai o caminho, endireitai as suas veredas, Isaías 40, versículo 3. Mais uma profecia sendo cumprida. João usava vestes e pelos de camelo, cinto de couro. Sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Ele era um tapa na cara do sistema farisaico e sacerdotal. Porque podendo ser sacerdote, ele se vestia de peles de animais, comia fruta, animais silvestres, comia mel e gafanhotos. Ele era um tapa no farisaísmo, que vivia de pompa e circunstância, mas vivia da teoria e não da prática. Saíam ter com ele de Jerusalém todas as pessoas da circunvizinhança, batizados por ele no Rio Jordão, confessavam seus pecados. Os fariseus e saduceus vinham ao batismo e ele dizia, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento. Já está posto o machado na raiz das árvores. A árvore que não produzir bom fruto vai ser cortada e lançada ao fogo. O batismo começa a acontecer para arrependimento de pecados. Acreditava-se que na purificação através da água os pecados eram perdoados. Mas João Batista vai começar a inaugurar e o preparo profético para uma nova estação. Ele diz assim, não, eu vos batizo com água para arrependimento, mas quem vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar, eu não posso exercer a função mais subalterna de um servo, que é carregar as sandálias do seu Senhor. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Na sua mão ele tem uma pá. Vai colher o seu trigo, vai queimar a palha no fogo inextinguível. Ele vai acabar com a impureza, vai trazer pureza e poder. Quem está vindo atrás de mim ou após a mim vai batizar com o Espírito Santo. Ele só mencionou o nascimento de Jesus e daqui a pouco ele já vai mostrar Jesus surgindo no Jordão para ser batizado. Ele já surge para ser batizado no Jordão. É o seu ministério público sendo acontecido. Então, como ele tem a intenção de só mostrar Jesus como o rei dos judeus, ele vai desprezar o período da infância, o que aconteceu com Jesus Cristo. Ele já vai surgir Jesus Cristo em idade adulta. E ele aparece para ser batizado por João Batista. E João Batista fala, calma aí,
Eu preciso ser batizado por você, e você vai ser batizado por... E você vai ser batizado por mim? Jesus disse assim, deixa por enquanto, porque vai se cumprir toda a justiça. Batizado Jesus, versículo 16, quando ele sai da água, o Espírito Santo vem sobre ele em forma de pomba, e uma voz dizendo, este é o meu Filho amado, nele eu tenho prazer. Os céus se abrem e o Espírito Santo vem sobre ele e repousa. A glória de Deus vai começar a repousar. Jesus vai ser tentado no deserto. Ele vai passar no deserto 40 dias e 40 noites, para mostrar que ele não teria pecado. E ele está sendo tentado no que é o padrão que o inimigo tenta nos fazer cair. Tem um padrão, e para mim o padrão são 3 coisas. A concupiscência da carne, o desejo da carne, a soberba da vida. A soberba da vida de pensar que eu posso agir sozinho. E a concupiscência dos olhos, o desejo dos olhos. Vou te mostrar aqui. Jesus é levado pelo diabo ao deserto. E fica ali por 40 dias e 40 noites. 40 para todo judeu é um tempo de transição. A maioria dos reis reinou por 40 anos. 40 é transição. 40 anos foi o tempo que o povo ficou no deserto. 40 dias foi o tempo que Moisés jejuou, Elias jejuou. 40 dias ele está jejuando no deserto. E teve fome. O tentador então aparece e diz assim, se você é filho de Deus... E olha que interessante. Alguns capítulos anteriores aqui, alguns versículos anteriores, Jesus, quando saiu da água, ouviu dos céus, versículo 17, este é o meu filho. Jesus ouviu essa afirmação. A primeira coisa que Satanás faz ao aparecer é trazer dúvida sobre aquilo que Deus já tinha dito. Será que você é filho mesmo? Esse é um padrão que a gente tem que começar a enxergar, gente. Tudo que nos traz dúvida no coração, na verdade, é o que Deus já disse a nosso respeito. Ah, será que você é isso mesmo? Será que é aquilo mesmo? Se Deus já falou, Satanás vai tentar trazer dúvida, mas nós vamos permanecer firmes. Se você é filho mesmo, olha a concupiscência da carne, olha o desejo da carne. Transforma as pedras em pães e come. Come. Cumpre o desejo carnal. Isso é o pecado. Só que como que se luta contra o pecado? Com a palavra. Jesus diz, está escrito, não é só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Está escrito aonde isso? Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Depois você pode ler. O diabo levou para a base da cidade e mostrou com os olhos, com a soberba da vida. Olha, mostra que você é maior do que qualquer um, que você é grande. Se você realmente é filho de Deus, se atira desse penhasco. Ele falou, não. Aos seus anjos, e o diabo usa ainda a palavra, porque a Bíblia diz que aos seus anjos ele vai dar ordem para te guardar. Ele cita o Salmo 91. Jesus fala, não, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6, versículo 16. Então o diabo leva num alto monte, mostra todas as riquezas do mundo, diz, tudo isso eu vou te dar, se você prostrado me adorar. Tudo que o diabo quer é adoração, concupiscência dos olhos. Jesus falou, retira-te, Satanás, porque está escrito, só o Senhor te adorarás, só a ele darás culto. Isso é Deuteronômio 6. Tendo feito isso, o diabo deixou, vieram anjos e o serviram. Jesus vai voltar para Galileia. Deixou Nazaré, foi morar em Cafarnaum, nas terras situadas à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, que também era cumprimento de profecia. Isaías 9:1 diz que na terra de Zebulon e Naftali seria a Galileia dos gentios, viria uma luz que resplandeceria sobre Israel. Jesus então vai começar a mostrar, eu vou correr aqui porque a gente vai até o 9 hoje, e evangelhos têm muitos detalhes. Teve até um tempo atrás que eu fiz um curso específico que chamava Os 4 Evangelhos. Hoje ele está inativo, quem sabe um dia eu retome aí, quem sabe. Ele está aí, é um curso que eu gravei, se chama Os 4 Evangelhos. Foi forte demais, onde eu entrei com mais especificidade, mais profundidade sobre o que são os evangelhos, e passo a passo a gente estudou os evangelhos. Quem sabe eu retome ele aí. Chama Os 4 Evangelhos, talvez você já tenha tido na época. Jesus então vai mostrar a essência de montar um time, de montar uma equipe, de deixar um legado através de discipulado. Discipulado é a base do ministério de Jesus. Caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Só que Jesus faz um convite / missão a eles. Ele diz assim, venham após mim, eu vos farei pescadores de homens. Eles imediatamente largaram as redes e o seguiram. Nos evangelhos sinóticos, nós vamos ver que ele vai contar com mais detalhes como foi esse chamamento. Aqui ele não tem muito interesse em mostrar como foi o chamamento, ele está mostrando que Jesus é o cumprimento das profecias para os judeus.
Então Jesus começa a pregar e a sua fama começa a crescer. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram doentes acometidos de várias enfermidades, ele curou todos. Todas as regiões da Galileia, Decápolis, Judéia, Jerusalém, além do Jordão, multidões numerosas o seguiam. Jesus começa a fazer algo novo. Nunca ninguém tinha andado curando, orando, expulsando. Jesus começa a estabelecer algo novo. Só que Jesus, para o judeu, ele tem que ser conhecido como mestre também. Então a primeira coisa que Mateus vai registrar é Jesus como mestre, como um ensinador. Antes de performar grandes milagres, ele vai ensinar. Recentemente eu preguei, vou tentar me lembrar, se alguém me ajudar a lembrar aí depois nos comentários, eu preguei sobre o Sermão do Monte. Tentar lembrar qual foi o título da mensagem. Foi recente na Conectados. Então você vai poder assistir essa pregação hoje aí como tarefa de casa, que está no meu YouTube. Meu Deus, que eu falei do maior pregador que já existiu, que foi Jesus Cristo. E eu mostrei quais eram as bases do Sermão do Monte. Então você vai poder assistir com mais calma. Mas Jesus vai sentar no monte e vai começar a parar para ensinar os seus discípulos. Mostrando, chama o segredo da felicidade. Lembrei a pregação. O segredo da felicidade, parte 1 e parte 2. A parte 2 eu falo sobre o Sermão do Monte, mas já assiste as duas partes. O segredo da felicidade, porque bem-aventurado, no grego, makarios, bem-aventurado, é feliz, satisfeito, pleno. Jesus vai mostrar o segredo da real felicidade. Então ele vai mostrar muitas coisas. Versículo 3, bem-aventurado, makarios, feliz, os humildes de espírito, deles é o reino. Bem-aventurados os que choram, eles vão ser consolados. Os mansos, porque vão herdar a terra. Os que têm fome de justiça vão ser fartos. Os misericordiosos vão alcançar misericórdia. Os limpos de coração vão ver a Deus. Os pacificadores vão ser chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados quando os perseguirem por minha causa. Se alegrem, porque grande vai ser o vosso galardão nos céus. Depois você lê O Segredo da Felicidade, parte 2, eu vou te explicar com calma o Sermão do Monte. Ele vai mostrar quem nós somos. Vocês são como sal da terra. Sal era o conservante da vida naquela época. Conservava os alimentos, inclusive porque não tinha geladeira, evidente. Então você é o sal, você traz o tempero, mas você conserva a vida. Você é a luz do mundo. Não dá para esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se esconde uma luz. Não se acende uma candeia para colocar debaixo do velador, mas essa candeia ilumina todos da casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens. Isso é Isaías 45. Para que todos vejam as obras e glorifiquem a Deus. Deus está dizendo, nós somos uma luz que vai brilhar. Ele é a luz que veio para brilhar. Ele não veio revogar a lei. Lembra que ele está pregando para o judeu, e muito judeu é fariseu, que tinha zelo pela lei. Ele está dizendo, eu não vim revogar a lei, nem os profetas. Eu vim cumprir a lei e os profetas. Mas eu te digo, até que o céu e a terra passem, nenhum tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Já que ele está falando de lei, Jesus vai mostrar adições à lei. Ele vai dizer que o padrão dele, de lei, é maior, inclusive. Então, Jesus Cristo não acaba a lei, ele é o cumprimento da lei. Só que ele vai apresentar o conceito do que é a graça, nós vamos ver isso aqui. Ouviste que foi dito, não matarás. Quem matar vai estar sujeito a julgamento. Eu digo, todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Então Jesus Cristo, ele adiciona a lei. Não é só matar, é tratar o irmão com julgamento, com desdém, com insulto. Essa pessoa vai estar de fora da lei. Olha o que ele está dizendo. Se você vai trazer uma oferta no altar, lembra se você tem alguma coisa contra o seu irmão. Ele traz perdão dentro da lei. Para que você vá, se acede com o teu irmão antes de deixar a tua oferta no altar. Ele está adicionando a lei. Você ouviu falar do adultério, não adulterarás? Na minha lei é mais profunda ainda, versículo 28. Qualquer que olhar para uma mulher de forma impura, já adulterou com ela. Cuidado com o teu olhar. Então, se você acha a lei mosaica pesada, a lei de Jesus ela vai a um nível mais profundo. Exige um nível de relacionamento mais profundo. Olha o que ele disse, se o teu olho te faz tropeçar, é melhor arrancar o olho, para que o corpo inteiro não vá ao inferno. Se a mão te faz tropeçar, seria melhor cortar a mão, para que o corpo inteiro não vá para o inferno. Você ouviu na lei mosaica que aquele que repudiar a sua mulher, que lhe dê carta de divórcio. É a lei mosaica, Deuteronômio 24:1.
eu digo que qualquer que repudiar a sua mulher, exceto no caso de relações sexuais ilícitas, vai se tornar adúltera com ela, e quem se casar com adúltera também vai cometer adultério. Ele vai falar sobre os juramentos, não jurar mais falsamente, que a nossa palavra, versículo 37, seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Ele vai mostrar sobre a vingança, sobre sermos pacificadores. Foi ferido numa face, entrega outra face. Se alguém te obrigar a andar uma milha, anda mais uma, anda duas. Ama o próximo. Você ouviu falar de amar o próximo? Eu digo, não ama só o teu próximo, ama os teus inimigos, ora para quem te persegue. Porque o que adianta você amar só quem te ama? Que recompensa você vai ter? Até os publicanos fazem isso. Ame a quem não te ama. Seja perfeito no amor, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, capítulo 5 e 6, Sermão do Monte, Bem-aventurança, ele está mostrando a sua lei. E a sua lei está baseada em relacionamento, é uma lei relacional, uma lei que ama, uma lei que vai além do que só a escrita. Vai mostrando como se deve dar esmola. Deu esmola, versículo 2, não dá tocando trombeta como os hipócritas, querendo mostrar o que está fazendo. Não, faça em secreto, faça com tranquilidade. Tua esmola fica em secreto, porque o Pai que vem em secreto, ele vai te recompensar. Capítulo 6, versículo 5, ele vai mostrar a oração. Quando você entrar para orar, não fica orando, mostrando para quem você está orando. Ele está atacando o sistema farisaico de culto, que começou bem, querendo mostrar a pureza judaica, mas agora está mostrando só o exterior da lei, o exterior da oração, e não tinha mudança interior. Então está dizendo, orou, faz o seguinte, entra no quarto. Versículo 6, fecha a porta, ora, e o Pai que te vem em secreto, esse Pai vai te recompensar. Não ore só com vãs repetições, porque presume que no seu muito falar vão ser ouvidos. Não. Ore com o teu coração, porque Deus conhece. Na verdade, quando você orar, ora sim. Aí ele vai ensinar o Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Santifica a Deus primeiro. Venha o teu reino, chama Deus à terra. Faça a tua vontade, na terra como no céu. Vamos unir o céu à terra. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, tu és a nossa provisão. Perdoa as nossas dívidas, porque nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ele vai mostrando como a gente tem que jejuar. Jejuou, não fica se mostrando contristado. Jejua, quando você jejuar, unge a cabeça, lava o rosto. Vive em secreto com Deus. Não acumula tesouros na terra, acumula tesouros no céu. Que os teus olhos sejam luz, para que todo o seu corpo seja luz. Não dá para servir a dois senhores. Ou você agrada a um ou outro. Não dá para servir a Deus e as riquezas. Ele vai mostrando a vida, então. Não ande ansioso por nada. Quanto que você tem que comer, beber, vestir. As aves do céu não semeiam, não fazem nada, mas elas são servidas por Deus. Buscai, então, não fique inquieto buscando o que você vai comer ou beber. Busque, em primeiro lugar, versículo 33, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Lembra que ele está falando para um povo que estava oprimido, pagando imposto, esperando o revolucionário. Ele disse, não se preocupa com nada. Busca o reino de Deus, eu vou te acrescentar tudo. Ele continua nos seus ensinamentos, mostrando que o juízo temerário é proibido. Não julga para você não ser julgado. Porque você está reparando a vida do irmão, olhando o argueiro que está no olho dele, o cisco que está no olho dele, sem tirar a trave do teu. Ele está atacando o sistema farisaico de acusação. Não dê às cães o que é o santo, não jogue pérolas às preciosidades a quem não quer ouvir. Faz o seguinte, ore, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Quem pede, recebe, quem busca, encontra. Que homem, que se o filho pedir pão vai dar pedra, ou se pedir peixe vai dar cobra. Se até as pessoas ruins sabem dar coisas boas, imagine nós. Imagine o pai não vai dar coisas boas quando pedides. Então, o que vocês querem, os homens assim se façam, porque essa é a lei e os profetas. Não só colocar peso sobre os homens. Ele vai mostrar as portas que nós temos que entrar. E ele faz o paralelo de uma porta estreita e uma porta larga. A larga é espaçosa, mas conduz para a perdição. A estreita conduz para a vida. Entremos pela porta estreita. Cuidado, ele vai avisar, com os falsos profetas. E há um sistema de reconhecimento. Versículo 16 do capítulo 7. Pelos frutos vocês vão ser conhecidos. A árvore boa produz frutos bons. A árvore má produz frutos más. Nem todo que diz Senhor, Senhor, faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Cuidado com os falsos profetas.
Muitos naquele dia vão dizer, Senhor, eu preguei no teu nome, eu expulsei demônios no teu nome, eu vou dizer para vocês, se apartam de mim, vocês que praticam iniquidade. Vamos construir a vida num fundamento. Vamos construir a vida sobre a rocha. Rocha é o próprio Jesus Cristo. Porque quando a tempestade vier, a casa vai ficar de pé. Dito isso, ele terminou de ensinar. É claro que eu corri aqui no Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele é cheio de detalhes. Tem livros, tem trabalhos de mestrado sobre o Sermão do Monte. Que você vai ler com calma. Mas ele termina de ensinar. E quando ele termina de ensinar, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina. Porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então a gente tem agora fariseus, saduceus e escribas. Escribas é aqueles que ficavam anotando a lei. Fariseus é aqueles que pregavam, os saduceus pregavam o rigor da lei, mas não viviam a lei. Ficavam pesando sobre o povo. Então Jesus pregava para esse público. Jesus pregava então para 3 públicos, gente. Os discípulos que ele estava ensinando, os enfermos e doentes, necessitados, que precisavam da sua intervenção milagrosa, e os fariseus, escribas e saduceus que ficavam só olhando, querendo julgar se Jesus infringiria a lei. Jesus pregava para esses 3. Amava o necessitado, batia no fariseu para ver se o fariseu mudava a sua conduta, e ensinava os discípulos. Jesus é o maior pregador que já existiu. Assista essa palavra minha, O Segredo da Felicidade, parte 2. Quando terminar aqui eu vou colocar no Stories para você poder ver. Agora então, terminou de pregar, Jesus vai começar a performar milagres. E nós vamos ver um milagre atrás do outro. Um Jesus que é grande, um Jesus que é maravilhoso. Ele já começa curando um leproso. Que na lei mosaica, na lei que o fariseu honrava, era o ser humano mais repulsivo possível, mais imundo possível. Você não podia nem tocar no leproso. Jesus já começa quebrando convenções. Jesus veio para romper sistemas. Ele desce do monte e as multidões o cercam. E um leproso já chega dizendo, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. O leproso não podia se aproximar de ninguém. E muito menos ser tocado. Jesus falou, eu quero, eu posso. Tocou a mão, tocou o leproso. E o leproso ficou imediatamente limpo de sua lepra. Jesus só diz, não conta para ninguém, porque não é a minha hora ainda. Um centurião se aproxima implorando, Senhor, meu criado tá enfermo em casa, eu curo. Jesus falou, eu vou curá-lo. Ele falou, não, eu sei como você é. Eu também sou um centurião, eu também sou um general. Eu dou ordem para os soldados, eles vão só dar uma ordem. Jesus falou, meu Deus, eu jamais vi nem em Israel uma fé como essa, uma fé utilizada como essa. Então vai e seja conforme a tua fé. E o servo do centurião foi curado. Ele cura ele cura a sogra de Pedro, que estava enferma em casa. Jesus pega e põe as mãos sobre ela e a cura. Muitas outras curas começaram a acontecer. Endemoniados, com espírito imundo, eram libertos. Jesus curou a todos. Jesus começa a transformar a humanidade, dizendo, olha, muita gente estava ao seu redor, mas o escriba se aproximou dele dizendo assim, mestre, eu vou te seguir para onde você for. Jesus falou, as raposas têm covis, as aves têm ninhos, o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Discípulos, é um preço a ser pago me seguir. Um discípulo fala, Senhor, deixa eu enterrar meu pai. Ele falou, deixa os mortos enterrarem os seus mortos, vamos seguir. A sequência é que Jesus acalma uma tempestade, ele estava dormindo e os discípulos falam, Senhor, não te importa que a gente perece? Ele disse, esse é um homem de pequena fé. E Jesus acaba a tempestade e o povo fica falando, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedece. Preguei recentemente uma outra palavra chamada Quem é esse? Domingo passado, acho, se eu não me engano, que também foi marcante. Só estou lembrando das minhas pregações aqui. Ele liberta endemoniados, lança os demônios aos porcos, começa a transformar a humanidade. E nossa leitura hoje termina no capítulo 9, com Jesus curando um paralítico. Um paralítico chega diante dele e ele diz, filho, tenha bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Todo mundo fala, como assim pecados perdoados? Os fariseus dizendo, que história é essa? Ele diz, calma aí, o que seria mais fácil falar para o paralítico? Pecado perdoado ou levanta e anda? Mas para que você saiba que eu posso perdoar pecados, levanta e anda. O paralítico pega o leito, levanta e anda. No capítulo 9, o próprio Mateus vai registrar a sua chamada, como ele foi chamado por Jesus Cristo. Mateus registra o seu momento. Partindo dali, ele encontrou um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, cobrador de impostos, falou, me segue. Ele se levantou e o seguiu. Coletor de impostos era alguém odiado, imagina. Era o símbolo da opressão romana. Jesus passa a comer com esses pecadores.
sentado na mesa com publicanos, cobradores de impostos e pecadores. Os fariseus dizendo, como você está sentado na mesa com esse? Ele falou, eu sou um médico. Médico não precisa vir para os saudáveis, médico precisa para os doentes. Entenda o que quer dizer, eu quero misericórdia e não holocaustos. Eu vim chamar não justos, mas pecadores ao arrependimento. Vocês, fariseus, estão sendo justos demais. Eu vim chamar pecadores para que se arrependam. Os fariseus continuam questionando. Vocês não vão jejuar? Que história é essa? Ele falou, calma, como nós vamos jejuar? Se o noivo está junto com vocês, ninguém coloca remendo novo em tecido velho. É necessário uma nova estação. É necessário uma nova mudança de pensamento. Mude o pensamento, porque vem um vinho novo para odres novos. Jesus cura uma mulher que estava enferma, com hemorragia que não parava. Ele já curou um leproso que não podia estar em multidão. Está curando uma mulher sangrando que não podia estar em multidão, porque Jesus veio para quebrar paradigmas. Jesus ressuscita a filha de um homem, uma menina, filha de Jairo. Ele entra na casa dela e a cura. Eu estou correndo aqui com os milagres que eles vão ser repetidos nos outros evangelhos. Jesus cura. Por onde ele passa, ele transforma. E por último ele diz assim, chegou uma hora da colheita. O reino dos céus está chegado. Vendo as multidões se compadecia dela. E ele dizia, rogai ao Senhor, porque na verdade a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Rogai, versículo 38, ao Senhor da seara, para que ele mande trabalhadores para a colheita. Começou o Novo Testamento. E a nossa frase de hoje é, trabalhadores para a colheita. Somos nós. Nós vamos levantar, porque nós carregamos o Evangelium, nós carregamos as boas novas. Você já viu que ler os Evangelhos, ler o Novo Testamento, é uma feijoada. Eu sei que é bastante conteúdo. Procure ler, procure entender as histórias. É impossível entrar em detalhes com cada uma delas, porque os Evangelhos são ricos demais. Trabalhadores para a colheita. É isso que nós somos. Começaram os evangelhos, nós vamos entender o que Jesus fez na terra. Alguém escreveu aqui, essa aula é para rever 10 vezes. Isso mesmo, para entender todo o cenário de como Jesus Cristo entrou no cenário da história. Trabalhadores para a colheita. É isso que nós somos. Que você viva a colheita sobrenatural. Que nós vivamos uma colheita que vem de Deus. Começou o Novo Testamento, então... Vamos bombar de comentar hoje? Eu vou escrever agora, trabalhadores para a colheita, bomba de comentar nesse post. Convida pessoas, convida teus amigos, evangeliza. Pessoas que nem conhecem a Cristo, fala, cara, você quer conhecer o Novo Testamento? Quer ver o que Jesus fez na terra? Vamos assistir essas lives nesses próximos dias. Que Deus possa te abençoar. Convida alguém, trabalhadores para a colheita. Glória a Deus, alguém escreveu, você é um exemplo para nós. Glória a Deus, amo vocês, é isso mesmo. Trabalhadores para a colheita, é isso que nós vamos fazer. Tenha um dia abençoado, tenha uma semana abençoada. Começou a nossa leitura, estamos no Novo Testamento. Deus te abençoe. Por favor, comenta, te peço hoje, tira um segundo e comenta nesse post. Tem quase 400 pessoas nessa live. Quem sabe a gente tenha 400 comentários no post para a gente engajar de vez. Trabalhadores para a colheita. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até amanhã, 6 horas da manhã, começou o Novo Testamento. Deus te abençoe.